Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23. E depois, quiser programá-lo a segunda leitura, se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. São duas leituras. Mateus capítulo 7, versículo 15. Eu vou fazer duas leituras hoje, uma nessa linguagem e uma na linguagem de hoje, para vocês entenderem. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro, interiormente, são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz um bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Segunda leitura se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Nós fizemos a leitura desse texto no domingo passado. Hoje nós temos uma continuação da palavra, do sermão do domingo passado. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós, igreja, haverá falsos mestres, professores, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos e muitos seguirão as suas dissoluções, suas doutrinas, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos pela ganância, o amor ao dinheiro, tá? Pela ganância, com palavras fingidas, mentirosas, eles farão de vós negócio com a igreja. A condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme, não espera. Sente-se. Aqui na Bíblia, olha para cá, por gentileza. Vocês sabiam que eu amo vocês? Eu amo vocês. E que sou pastor por chamado, não por profissão. Se eu fosse um pastor por profissão, já tinha dado no pé, já tinha lavado. Como diz o meu cunhado e obreiro Alain, selado peba. Pois é. Mas não, queridos. Deus me chamou, me ungiu, e eu creio que com muita gente que está aqui, que se congrega comigo, nós vamos se encontrar com Jesus naquele dia nos ares. Nós vamos embora desse lugar, nós vamos sumir desse lugar, nós vamos deixar essa terra para trás. Eu creio que muitos de vocês têm o nome escrito no livro da vida. Eu creio que muitos de vocês são nascidos de novo. E que o meu trabalho aqui não é perdido, não é em vão. Glória a Deus. Antigamente, no tempo dos imperadores romanos, foram mortos. Foram dados para os leões comerem na arena, no Coliseu Romano.
Foram feitas tochas humanas para iluminar os jardins do imperador. Os jardins do imperador, à noite, não ficavam no escuro, porque ele pegava os crentes, assim como eu e você somos crentes, pendurava numa estaca amarrado com arame, banhava com piche e colocava palha embaixo e acendia o fogo e fazia uma fogueira humana, uma tocha humana para iluminar o jardim da casa dele. E assim, certo historiador contou que em uma determinada noite haviam milhares de tochas acesas que não dava para ser contadas. Sabe o que eram essas tochas? Crentes. Crente como você é, como você, como eu sou. Os crentes. Isso fora os que eram entregues aos cães. Eles eram costurados na pele, com pele de ovelha, e soltavam na arena para os cães rasgarem, comerem, os leões, os touros chifrarem. Crucificaram, cabeça para cima, de cabeça para baixo, de todo jeito que você imaginar, a igreja. Mas a igreja resistiu. Mas a igreja não foi destruída. Você sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo simplesmente saiu da sua boca e ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Perseguição não acaba com a igreja. Perseguição purifica a igreja. Perseguição filtra a igreja. No meio de uma perseguição só fica crente quem for salvo de verdade, nascido de novo, quem tiver convicção da sua fé. Os mais ou menos, os faz de conta, os que estão pelo meio, como tem alguns que dizem: fulano, tu é crente? Eu estou lá no meio. Estou por lá. Estou por lá. Esses não ficam. Mas quem realmente conhece o Senhor, quem realmente ama o Senhor, quem realmente tem convicção de salvação, de vida eterna, das verdades da Bíblia Sagrada, morre, mas não nega a fé. Morre, mas não nega a fé. Vê a sua família ser destruída, filhos mortos, marido morto, esposa, mas não nega a fé. E tem pessoas que estão fazendo isso hoje, no mundo. Mais de 50 países o evangelho é proibido. Na maioria deles, países de religião islâmica. A perseguição não destrói a igreja. Pastor, o que é que destrói a igreja? As heresias, as falsas doutrinas, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, os gananciosos, é que acabam com a igreja, é que destroem a igreja. E infelizmente, olha para cá, o Brasil é um celeiro, o Brasil é uma terra fértil para falso profeta. Está fervilhando de falsos profetas no Brasil. É muita gente seguindo falsos doutores, falsos pastores, falsos professores de Bíblia. Tem muita gente sendo enganada, entre aspas. De formas que, querido, o maior perigo para a igreja no Brasil hoje são as heresias. Nós temos milhões de pessoas seguindo falsos profetas no meio evangélico. São falsos mestres cegos, guiando os discípulos cegos. Mestres cegos, pastores cegos, homens e mulheres intitulados de pastores e pastoras, cegos, não conhecem a palavra, são cegos da luz do evangelho, cegos, guiando multidões de cegos. Esse é o cenário catastrófico
da igreja evangélica brasileira. Catástrofe por quê? Porque isso é uma catástrofe. Milhões de pessoas intitulados evangélicos seguindo falsos profetas. Pastor, e qual é o problema que tem nisso? O problema que tem nisso é que se um cego guiar outro cego, os dois vão cair no mesmo buraco. Os dois, não é só o que está na frente, não. É o que guia e o que é guiado. Então, se a Bíblia diz que os dois caem no buraco, então não existe salvação nem para o mestre, nem para o discípulo. Vocês conseguem entender isso? É uma calamidade. Meu querido, aparece falso profeta nesse nosso Brasil, igual capim no nosso quintal. Nasce sem ninguém plantar. Pense numa miséria. Todo mundo hoje quer ser pastor. Todo mundo quer ensinar a Bíblia. Todo mundo quer ser doutor. Todo mundo quer dirigir igreja. A maioria não dirige nem a sua casa, nem a sua família, nem seus filhos. Dirige nem a sua própria vida. Quer dirigir igreja. E com isso, falsos profetas, mentirosos, gananciosos, comerciantes da fé, visando lucro, visando dinheiro fácil, visando vida fácil através da religião. Digo nem do evangelho, porque o evangelho não proporciona riqueza a ninguém. O verdadeiro evangelho. Sustento, não riqueza. Então, queridos, isso é triste. Pastor, por que o senhor bate tanto nessa tecla? Porque vocês estão na minha responsabilidade. Vocês estão na minha responsabilidade espiritual. Estão comigo. Eu sou o pastor da alma de vocês. E eu sei que vocês ouvem rádio. Eu sei que vocês assistem programas de TV evangélico. Eu sei que vocês assistem vídeo no YouTube, pregações. E a maioria de vocês não sabe distinguir a mão esquerda da direita. O cara falou bonito, se expressou bem, fez algum movimento, gritou, seja lá o que for, rodou, caiu, inventou alguma coisa. A maioria das pessoas diz, isso é um homem de Deus. Isso é uma mulher de Deus. Por quê? Só porque prega bonito, porque fala bonito, porque grita. Isso não prova nada. Isso não prova nada. Os falsos profetas são mais convincentes do que os verdadeiros. Falsos profetas, mentirosos, gananciosos, comerciantes da fé, visando lucro. Cá, meu presbítero, desça aqui logo as águas que você já vai ser apóstolo, mas invista sua fortuna no meu ministério. Sim ou não? Jesus fez isso? Quem é o nosso exemplo? Quem é o nosso exemplo? De quem foi o exemplo que os apóstolos seguiram? Então eu lhes digo com toda propriedade, segurança e certeza, esse evangelho, se for pregado como ele é, doutrina apostólica, não enriquece ninguém. Então o primeiro sinalzinho, primeira forma, a luzinha acendeu. Quando você ouvir, quando você ver, quando você conhecer alguém que era pobre, alguém que era lascadinho, está entendendo? Que começou do nada esse orgulho, eu comecei no fundo de um quintal. Aí você vê essa pessoa crescendo. Daqui a pouco já não tem mais humildade. Daqui a pouco está nos seus carrões importados, 1, 2, 3, nas suas mansões, sabe? Nas suas casas bem trabalhadas, com as suas portas automáticas, e ainda aparentemente com aparência de ovelha, pregando aparentemente o evangelho, se dando bem.
se dando bem, ficando rico, ficando importante. Aí o que acontece? Olha para cá. Aqueles pobres que o enriquecem não têm valor, não têm vez, não têm atenção, não valem nada. Só prestam para sustentar a riqueza. Não conhecem onde essa pessoa mora, nunca foram lá, nunca foram convidados. E quando querem falar, pelo menos para pedir um conselho, a coisa mais difícil é chegar perto de uma pessoa dessa. Fale com o meu secretário. Aí quer falar comigo? Fale com o fulano ali primeiro. Você está entendendo, meu filho? Aí você olha que eu não estou perseguindo ninguém não, irmãos. Não estou pregando aqui na cabeça de infeliz nenhum, não. Eu estou pregando aqui para a igreja, Ministério Palavra Viva, para vocês abrirem o entendimento e entender o que são esses falsos profetas que nós lemos. É para abrir o entendimento de vocês, para vocês não caírem nas armadilhas. Porque as armadilhas estão por aí, os forjos estão abertos. Todos aqueles, escute, estou falando, está sendo gravado, vai para o YouTube, estou falando, tem alguém aqui no Facebook assistindo, talvez. Todos aqueles que usam do evangelho não pregam o evangelho verdadeiro, porque se pregar não fica rico. Porque o próprio evangelho testifica contra isso. O que é que o evangelho diz? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, e os ladrões minam e roubam. Está escrito ou não está? Sim ou não? Mas veja bem, só quem não pode juntar tesouro na terra é o povo. Porque o povo tem sempre que estar dando tudo que tem. O povo tem que dar 10% do dízimo, tem que pagar o voto, tem que fazer a campanha, tem que dar o relógio, tem que doar a aliança e ainda tem que fazer dívida no cartão de crédito. Junta mesmo não, meu irmão. Quem é que vai juntar alguma coisa, se numa determinada denominação gigante que já tem 40 anos no Brasil, de 6 em 6 meses tem a tal de uma fogueira santa? Aonde só o que pega fogo lá é os bens do povo. Só o que pega fogo lá é o salário do povo, é o décimo do povo, é o cartão do povo, é o cheque do povo, é o carro do povo e os outros do lado de cá do altar. Essa palavra não vale para mim. Juntai tesouro na terra, foi isso que o meu Senhor disse. Aí estão juntando mansões, carrões, aviões, navios, helicópteros, apartamentos no estrangeiro. Vem cá, a palavra de Deus só vale para um lado, não vale para os dois. Quem consegue entender o que eu estou falando aqui? Só vale para um lado. Para o lado do povo, para o lado do sacrificado, para o lado da ovelha. Porque a ovelha tem que fazer sacrifício, porque a ovelha tem que dar tudo que tem, porque a ovelha tem que pedir o agiota para pagar o voto, porque a ovelha tem que vender a casa para pagar o voto, para cumprir a campanha, a ovelha tem que fazer o que for possível. E do lado de cá? E do lado do altar? E do lado de quem prega, que se intitula pastor, apóstolo, bispo? Não tem sacrifício? Não tem nada, é só juntar com a pá e colocar num surrão? É só juntando e charlando com o dinheiro da igreja? Brincando de trocar de carro, carros importados? Mansões, apartamentos em praia? Juntando e acumulando bens? E onde é que fica? Não juntar esse tesouro na terra. Não vale para esses infelizes. Pastor, por que o senhor chama de infeliz? Porque vão descer para o inferno. Eles podem brincar aqui, podem gastar aqui, podem charlar aqui, porque o reino deles é aqui, depois é inferno. Porque no céu não tem lugar para charlatão, mentiroso, ladrão. Não tem. O cara pede dinheiro
dizendo que vai fazer alguma coisa. Eu vou construir uma escola, eu vou fazer um hospital, eu vou construir uma creche, traga, me dê, se sacrifique, e não sei o quê, e é voto, e é campanha, e traga para cá, e a burra enche. Depois, panos quentes, o povo é besta, o povo esquece. O que é que saiu? O hospital? Cadê? Neco de Pitibiriba. Coisa nenhuma. Cadê o colégio? Neco. Cadê a creche? Neco. Nada. Cadê o investimento que disse que ia fazer? Nada. Vocês estão me entendendo, irmãos? Cadê o dinheiro que foi arrecadado? Opa, não me pergunte, eu sou homem de Deus. Ó cara, ao andado, a unção está sobre mim. Ei, olha para cá, tu está me ouvindo? É assim, irmãos. Aí essa riqueza acumulada é em cima de quê? De verdade? Responde, você está com medo? Essa pessoa falou a verdade ou enganou? Você tem coragem de dizer que enganou? Sim ou não? Você tem coragem de dizer, essa pessoa mentiu? Mentiu? E onde é que mentiroso vai entrar no céu? Então se encaixa em Mateus. Se encaixa em Mateus. Falso profeta. Mas prega bonito, e daí está escrito, Senhor, Senhor. Orou e Jesus curou, mas está escrito, fizemos milagres. Mas tem unção, expulsa demônio, está escrito, em teu nome expulsamos demônios. Mas também está escrito que o Senhor vai olhar e vai dizer assim, eu não conheço vocês. Eu não sei de onde é que vocês são, eu não te conheço, seu mentiroso, seu falso, seu enganador, seu hipócrita. Você explorou minhas ovelhas, explorou o meu povo e ficou rico. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então abram os olhos do vosso entendimento. Deixem de ser besta, deixem de ser bobos. Aprendam a valorizar o evangelho como ele é, doutrina apostólica, e valorizar o homem de Deus quando vocês encontrarem com ele. Aleluia. Pastor, eu sou pregando desse jeito, e Jesus demorando a voltar, e a igreja crescendo. Essa igreja vai dar mais renda, pastor. Cala a boca, pastor Barbosa. Essa igreja pode ter daqui a 1 ano, 2 anos, 3, se Jesus não voltar, pode ter aqui 500, 1.500 pessoas, aí vai ter uma renda grande, o que é que o senhor vai fazer? Meu filho, eu estou lhe dizendo, olha para cá, olha para mim, olha para minha cara. Que se eu transformar o evangelho em riqueza, eu também me transformo em falso profeta. E você que me ouviu hoje, me abandone, vai embora, me chame de ladrão. Agora, se a igreja cresce e o investimento em missões cresce, se a igreja cresce e a bênção na vida dos necessitados também cresce, o socorro necessário. Se a igreja cresce, aleluia, e esse dinheiro aparece em prestação de contas. Entrou tanto, gastamos tanto, tanto foi para a missão. Por que esses caras não fazem isso? Por que não tem prestação de contas? Por que não dizem nada? Estão sempre chorando miséria. E dizendo que está faltando, e que vai terminar a igreja, e que está faltando para isso, e que vai comprar aquilo, e nunca acaba, e nunca compra, e nunca termina. Mas, não precisa ir muito longe, nem olhar de binóculo. O carro é trocado.
Aparece com Hilux nova, Land Rover nova, Toyota Corolla, os filhos, todo mundo bem, todo mundo de carro, todo mundo na grife, celulares de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, só no luxo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Ainda fica com raiva de mim, Zé Ninguém do Zé Ninguém, primo legítimo do coisa nenhuma. Porque eu falo a verdade e vou continuar falando a verdade porque eu não tenho medo, porque Jesus me levantou, foi para isso. Pode achar ruim. Pastor, vão lhe ameaçar, que ameace. Que fale mal, que pegue seus microfones nas suas rádios, covardes que se escondem atrás do microfone. Por que então que não me chama para um debate cara a cara? É muito fácil uma pessoa se esconder atrás de uma câmera de televisão, atrás de um microfone de rádio dentro do estúdio, cercado de babões. E falar mal e meter a ripa em quem não pode nem se defender. Porque não tem meio de mídia. É fácil. Agora me chama lá, defende a tua tese, puxa a Bíblia, mostra onde é que está escrito. Vem me mostrar onde é que tem campanha aqui dentro. Vem me mostrar onde é que tem ministerial, ministério de pastora consagrada e ungida. Vem me mostrar. Puxa a Bíblia, me chama para debate, deixa de ser covarde. É muito fácil bater em cachorro morto. Bichinho não se levanta nem reage. Mas enquanto Deus me der fôlego de vida, eu vou falar a verdade. Quer goste, quer deixe de gostar. Quer ouçam, quer deixe de ouvir. Não sou grande não, eu sou um espinhozinho desse tamanho, mas eu estou cravado nas costelas. Toda vez que respira, dói. Um dos ministérios que Deus me chamou foi esse. Sou pastor, amo as minhas ovelhas, amo as vidas de vocês, luto por vocês, sofro por vocês, oro por vocês, choro por vocês. E se for preciso, eu dou a roupa do meu corpo por vocês. Deus me chamou para ser mestre, me ensinou a palavra, me mostrou a palavra, ensino a palavra pelo dom de Deus. Mas Deus também tem um terceiro chamado na minha vida. E eu não posso, às vezes eu tento fugir, eu tento me esconder, eu tento me excusar. Eu não consigo. Deus me chamou para um chamado profético. E todo profeta prega contra falsos profetas. Prega. Não aguenta. Rói, queima. É uma coisa que sufoca. Porque a gente não consegue ver esses caras roubando a igreja e mentindo. Não é que eu queira aparecer, ser melhor do que um ou outro. É o ministério. É o chamado. Vocês entendem, queridos? Não dá. Não sou melhor do que ninguém. É o chamado. E todos aqueles que Deus chama têm que exercer o dom ministerial. Eu estou aqui preparando vocês. Prepara teu coração, minha irmã. Vira para o teu irmão e diga assim, prepara o seu coração. Ou você se prepara na presença de Deus, ou você vai pegar o beco daqui, você vai correr, vai te embora daqui com medo, com covardia. Você sabe por quê? Olha para cá. Porque está chegando a hora. Deus tem falado comigo, já falou desde quando eu tinha 18 anos de idade. Está chegando a hora de Deus inflamar na minha vida o ministério profético. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Porque o que não falta nesse Brasil é falso profeta para ser desmascarado. Mentirosos, sem vergonhas. Muitos com pecado escondido, camuflado. Não são só mentirosos, tem um bocado que são adúlteros, fornicários. Tem um bocado que são pedófilos.
Pastor, o senhor está falando de quem? De presidiário? Não, eu estou falando de pastores, bispos, apóstolos, que não valem nada, mas são ricos, são poderosos. Por quê? Às custas de quê? Do povo. Do dinheiro do povo, da casa do povo, da aliança do povo, do relógio do povo, do cartão do povo. E depois o povo não vale nada. Vocês estão me entendendo, irmãos? Quem ficou com medo? Vocês estão com medo? Porque se perseguirem a cabeça, também persegue o corpo. Quem não está com medo, diga amém. Aplauda o nome de Jesus. Eu sei que essa mensagem, assim que chegar amanhã, ou daqui a pouco, já está sendo filmado e vai para o YouTube, Facebook, já está fazendo, vai chegar e o pessoal vai começar a se inflamar. Parece porco-espinho. Vão ficar tudo igual uns cururu. E começa. Esse pastorzinho está pensando que é o quê? E não sei o quê, de trás de um microfone de rádio, cercado de babão. Me chama cara a cara e me mostra dentro da palavra. Me chama para me provar que eu provo. Aí é fácil. Glória a Deus. Então, meus queridos, o negócio é sério. Vocês têm coragem? Glória a Deus. Ovelhas do Zé Ninguém. Grande autoridade do céu. Mas aqui na terra, primo legítimo do Zé Ninguém. Do coisa nenhuma. Irmão do amigo do guarda noturno que tira serviço na frente da casa do prefeito. Mas no Espírito Santo, eu sei quem é que está aqui dentro. E vocês querem saber que não é diferente? Perseguiram os apóstolos? Perseguiram Jesus? Sim ou não? Vão perseguir também. Muda nada. Falou a verdade, vai para a mira. Falou a verdade, vai para a ameaça. Porque essa é a arma. Ameaçar, mentir, inventar. É a arma do diabo. Mas vamos para a palavra. Não tem um que chame. Não tem um que chame. Não sabe, não tem, não conhece. A maioria é semi-analfabeto. Saiu do nada. Nunca estudou. Tem formação nenhuma. Vocês estão entendendo, irmão? Camelô, galego, vendedor de rede, vendedor de caixão, papo de fundo, aí depois vem ser teólogo. Fácil. Pois é. Eu já falei de Mateus capítulo 7, versículo 13. Falei não, né? Então vamos ali. Eu prego Bíblia, irmão. Eu prego Bíblia nesse lugar, prego palavra. Entra pela porta estreita, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Tem duas portas e dois caminhos. Tem a porta estreita, caminho estreito. Tem a porta larga, caminho largo. E os que entram pela porta larga e caminho largo, vão para a perdição, então não estão salvos. Esse é o perigo de seguir falso profeta. Por quê? Porque ele está na porta larga. Porque ele já está no caminho largo. E vai conduzir o povo que segue a ele pela porta larga e caminho largo. E o final é o quê? Perdi. Então não é bom negócio seguir falso profeta, não. Não é bom negócio seguir falso profeta, não. Desculpa a palavra aí, vão se lascar os dois. É verdade. Isso é uma expressão do Brasil aqui, do estado do Ceará. Pastor,
O Senhor fala com propriedade essas coisas? Sim, abre a tua palavra aí, a Bíblia Sagrada em Mateus 15, para tu ver. Mateus 15, de 1 a 14. Escuta aí. Entende a Bíblia Sagrada. Como quem prega falsa doutrina, quem é falso profeta, ele está perdido e quem segue a ele está também. Vou ler. Então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, e lhe perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Olha bem. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Olha aí, eles chegaram e acusaram os discípulos de Jesus de quebrar a tradição, não foi a palavra, a tradição dos anciões, porque comiam sem lavar as mãos. E a tradição dizia que tinha que lavar as mãos, porque senão ficava impuro. Aí Jesus deu-lhe uma lapada no meio dos olhos e respondeu assim: eles estão transgredindo a tradição dos anciões e vocês estão transgredindo o mandamento de Deus. E ainda vai, pois quem ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe, certamente morrerá. Versículo 5. E vós dizeis, vocês, professores da lei, fariseus, qualquer que disser ao seu pai e à sua mãe, o que poderias aproveitar de mim, é oferta ao Senhor. Esse de modo algum terá honra, terá de honrar o seu pai. Isso era uma coisa que os fariseus pegavam os jovens, ainda na idade de ficar em casa servindo aos seus pais, que eram até 30 anos de idade, e traziam para ser os seus servos, de graça, dizendo que eles estavam fazendo uma oferta ao Senhor. Quando na verdade o mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe. Primeiro mandamento com promessa. Ele sim transgrediu o mandamento do Senhor. Continua. Assim, por causa da vossa tradição, invalidais a palavra de Deus. É Jesus falando, pegando briga com os fariseus. Hipócrita. Eita. Pois Jesus não chamava os caras de fingido, rapaz. Duas caras. Chamava, ó. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Doutrinas de homens. Olha para cá. Aonde é que está escrito aqui dentro campanha? Campanha. Quem já ouviu falar? Você do Facebook já ouviu falar aqui dentro? Me mostra, alguém prova? Campanha. Campanha das 7 voltas da muralha, campanha do óleo consagrado, campanha do manto do apóstolo, campanha do cachorro que perdeu a perna, campanha! Onde é que está escrito? Tá não? Mas estão fazendo? Diga assim, doutrina de homens. Diga assim, quando não está na palavra, é invenção humana. Eu digo e você diz se quiser. Eu não respeito. Mas em vão me adora. E clamando, chamando assim a multidão, disse: ouvi entender, Jesus. Vem cá, multidão, vou ensinar a vocês aqui uma coisa. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina. Jesus começou a ensinar, ele era mestre. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram: sabes o que os fariseus, ouvindo essas coisas, se escandalizaram? Olha os bichinhos, tudo escandalizadinho com Jesus. Respondeu-lhes ele: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que Jesus está dizendo? Que aqueles que ele chamou de hipócritas, os fariseus, que os religiosos da época, os bicudinhos da época, os ladrãozinhos da época, que toda época tem, era planta que o pai não tinha plantado, não era lavoura de Deus, era lenha para o inferno. Vocês estão entendendo, irmãos? Deixai-os, pois eles são o quê?
guia cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão os dois no... O que é que ele está querendo dizer? O mestre e o discípulo. Ou seja, se o mestre está perdido, o discípulo está também. Quem entendeu o perigo de seguir falso profeta? Você entendeu o perigo de seguir falso profeta? Porque se ele é um mentiroso sem vergonha, vive se dando bem com o dinheiro do povo, ficando rico às custas do evangelho, que não foi para isso que Jesus deu, quem segue ele é igual a ele. Se um cego guia outro cego, caiu os dois no mesmo? Jesus falou sim ou não? Aí, alguém pode me perguntar o seguinte: pastor, por que então que Deus não tem misericórdia desses discípulos que estão seguindo falsos profetas? Afinal de contas, são almas, são vidas, são pessoas. Deus precisa ter misericórdia dessas pessoas, coitadinhos, que estão seguindo os falsos profetas. Ah, Deus devia se revelar, Deus devia mostrar visões, revelações e sonhos e salvar esses coitados que estão seguindo os falsos profetas. Tem muita gente que pensa dessa forma e é o que já tem alguém quase chorando com pena deles. Vou lhe mostrar na palavra o critério de Deus. Critério de Deus para os falsos profetas e para quem os segue. Eu escrevi aqui, pastor, por que então Deus não tem misericórdia e revela a verdade para essas multidões que estão seguindo os falsos profetas? Afinal de contas, são vidas pelas quais Jesus morreu na cruz. Coitados, coitadinhos. Coitadinhos dos seguidores do Edir Macedo, coitadinhos dos seguidores do R.R. Soares, coitadinhos dos seguidores do apóstolo Chapelão. Coitadinhos. Que dor no coração. Tá? Escuta aí. Escuta aí. Deus já revelou a verdade. As pessoas é que não querem aceitar. E nem receber a revelação da verdade que já está dada. Escute, vou mostrar como é que funciona o julgamento de Deus, ainda dá tempo. Julgamento de Deus. Diga assim, julgamento de Deus. Vou mostrar como é que funciona. Na época de Jesus, olha bem para mim, não conversa não, presta atenção. Mal pisca os olhos, presta atenção. Na época de Jesus, existiam dois grandes grupos religiosos. Na época que Jesus esteve na terra, pregando o evangelho. Escuta aí. Dois grandes grupos religiosos, que achavam que estavam servindo a Deus. Eles achavam que Deus estava com eles, que Deus era quem tinha instituído eles achavam que serviam a Deus. Dois grupos, presta atenção. Vou falar bem direitinho para você entender. Esses dois grupos que achavam que estavam servindo a Deus eram os fariseus e os saduceus. Os dois, depois tinha os zelotes e outros, mas os dois maiores eram esses. Os fariseus e os saduceus. Esses dois grupos tinham multidões de discípulos. Multidões de discípulos. Os fariseus e os saduceus tinham multidões de discípulos dentro de Israel, de Judá e fora nas nações. Porque eles espalhavam as sinagogas para ensinar a doutrina deles. Tinham multidões de seguidores. A qual dos dois grupos Jesus pertenceu? A qual dos dois grupos Jesus se filiou? Mas não era os que estavam servindo a Deus. Não eram os crentes da época que Jesus andou nessa terra. Não eram os doutores da lei. Não era quem ensinava a Bíblia, não eram eles. Não eram eles que detinham o poder, que tinham neles o poder sacerdotal.
A classe sacerdotal era da classe dos saduceus. Eles achavam que Deus estava com eles. A qual dos dois grupos Jesus se filiou? Por quê? Pergunta, raciocina. Jesus não se filiou a nenhum dos dois. Jesus pregou contra os dois grupos. Reprovou os dois grupos e mostrou que os dois grupos estavam perdidos, mestres e discípulos. Será que isso não pode acontecer hoje? Será que só porque o cara tem uma igreja de 10 mil, 15 mil, 20 mil, ou tem igreja em toda a terra, ele não pode ser um falso profeta? Será que ele não pode estar errado? E ter milhares e milhões de seguidores em todo canto, todo mundo errado junto com ele? Raciocina! O cara é grande, o cara tem canal de televisão, o cara não... Sim! E por que ele não pode ser um falso profeta? Já que a palavra diz que muitos os seguirão. Presta atenção. Os fariseus, Jesus chamou eles de filhos do inferno. Para começar. Está escrito lá em Mateus 23, 14 e 15. E olhe que eles eram religiosos, intérpretes da lei, professores da lei, mestres da época de Jesus. Você sabe o que Jesus disse desses mestres? Mateus 23, 14 e 15 diz assim: ai de vós, escriba. Você sabe o que é um escriba? Escriba era o doutor da lei, era aquele que escrevia, transcrevia a lei. Escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas. Quer dizer, esse negócio deles era dinheiro, irmãos. Eles eram ricos com a religião, irmãos. Eles exploravam o povo como esses estão explorando hoje. Tu entende, Vitor? Eles roubavam as casas das viúvas em pretexto de grandes orações. A coitada da viúva não tinha mais nada, nem marido tinha mais, porque claro, já era viúva. Eles chegavam lá, faziam bonitas orações e levavam o resto. O que é que caracteriza um falso profeta, um falso mestre, um falso pastor, um falso apóstolo? O que é? Ganância. Vocês conseguem ver? Avareza, amor ao dinheiro, riqueza. O cara não tinha nada, agora tem. Presta atenção, povo de Deus. Fazem longas orações, por isso recebeis ainda maior condenação. Olha Jesus condenando eles. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Mas Jesus gostava de chamar eles de hipócritas, não era, pai? Porque percorreis o mundo, né? O mar e a terra, para fazer prosélito. Você sabe o que é prosélito? Aluno, discípulo, seguidor. É prosélito. Um bocado desses caras que vão me criticar durante a semana, não sabe nem o que é um prosélito, porque são analfabetos. Depois de o ter desfeito, o tornais duas vezes, leia aí, igreja, mais filho do inferno do que vós. Quer dizer, o fariseu, o doutor, o intérprete da lei, era filho do inferno, não era? E o seu aluno? E o seu discípulo? E o seu seguidor? Agora eu te pergunto, quem segue falso profeta vai para onde? Abriu o entendimento? Eu estou tendo o que aqui? Cuidado com vocês. Por quê? Porque as armadilhas, os fojos, estão aí, oferecendo facilidade, oferecendo vitória, oferecendo campanha, oferecendo milagre, oferecendo resultado rápido para os problemas da tua vida. É uma coisa fascinante, é uma coisa apaixonante. Mas o Deus que faz em algum lugar, faz aqui também. É o Deus da Bíblia. E se você quer milagre, tu não precisa ir para a campanha não. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu Deus em secreto. O teu Pai que vem em secreto te responderá, te curará, te abençoará, salvará a tua família, abrirá a porta para ti, lá no teu quarto buscando a Deus. Mas acontece que o povo não quer se converter. O povo não quer Bíblia, não quer palavra, não quer evangelho, não quer doutrina. O povo quer facilidade.
O povo quer comprar o milagre, o povo quer comprar a vitória. Aí o pastorzão sem vergonha, embuste de lacraia, ele vai e promete a vitória, promete o milagre. Aí o povo corre atrás, o povo não quer se converter não. Você está entendendo, meu filho? Prega doutrina apostólica, prega se converta, prega larga o pecado, deixa a mulher do vizinho, larga o copo de cachaça, prega para o povo, vocês não vão embora e nunca mais voltam. Prega novo nascimento na igreja da teologia da prosperidade, prega novo nascimento dentro de uma campanha para ver se na outra semana o povo volta. Mas começa a profetizar milagre, vitória, marido, não sei o que, e profetiza, e Deus vai dar, e Deus vai fazer. Aí a pessoa diz assim, rapaz, eu estou todo desmantelado, e Deus vai fazer tudo isso, para que eu vou sair do pecado? Vocês entenderam, irmãos? Mas dá lucro. Para quem? Para o falso profeta de cima do altar. Para o zoadento, para o gritador, para o caidor, para o rodador. O palhaço, dá lucro. Vocês entendem? Porque o povo quer se livrar dos seus problemas, quer se livrar da sua dor. O povo quer resposta. Quer resposta. É tanto que vocês não sabem, mas a estatística de crentes que visitam e se consultam com pais de santo é muito grande. Vai na igreja, não dá resultado. Recebe a oração do pastor, não dá resultado. Faz campanha, não dá resultado. Dá tudo que tem, não dá resultado. Vai lá no terreiro. Vela preta, galinha de pescoço pelado, cachaça, farofa, maré. Quer resolver o meu problema. O povo não quer Jesus, não. Aí em cima desse povo, louco por campanha e vitória faz, que esse povo tripudia, sapateia, faz o que quer, meu irmão. O que está escrito? 2 vezes filho do inferno mais do que vós, fariseus. Quantos discípulos esses caras não tinham? 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Quem entendeu? Então diga assim, quem segue falso profeta, diga assim, charlatão, mentiroso, é igual a ele. Cai no mesmo buraco. Sabe por quê? Porque não quer evangelho não. Quer se converter não. Quer doutrina apostólica não. Quer vitória fácil. Para onde é que tu está indo, fulano? Estou indo pegar no manto do apóstolo. Manto do apóstolo. Estou indo receber a unção. Estou indo buscar o óleo consagrado. Estou indo buscar a pedra do Jordão. Estou indo buscar a areia do Sinai. Isso é fácil, irmão. Qualquer macumbeiro vai e pega. Qualquer um vai e pega, sem se converter não. Eu buscar um saquinho de óleo, de azeite, sei lá de quê, uma fronha ungida, uma cueca ungida, sei lá o quê, botar em cima de mim. Isso é fácil. É o que é difícil? Difícil é se converter, largar o pecado, largar a mentira, parar de cobiçar a mulher do próximo, parar de ser sem vergonha, de ser caloteiro. Isso é que é difícil. Vocês querem ouvir a verdade? Oh, glória. A pilha está acabando. Vou terminar aqui, eu continuo essa mensagem. Eu continuo? Ou vocês não vão vir com medo? Vocês vão estar com medo? Eu não tenho não. Eu estou aqui, mostrando a minha cara. O Senhor é o meu escudo. Agora, vão latir? Pode latir, meu irmão. Não tem problema não. O Senhor é meu escudo. Esse foi o primeiro grupo. Também Mateus capítulo 23, 28 a 33. Olha aí. Olha aí, falando sobre o mesmo grupo. Eu termino agora. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Eu conheci um cara desse jeito.
coisa, um pastorzão no altar. Aí chegou um pobre coitado de um cidadão de lá, cheio de problema no casamento, a mulher querendo ir embora, a família se destruindo, conseguiu chegar lá no escritório do cidadão e disse assim: eu saí de casa desorientado, não sei o que é que faço da minha vida. Pastor, eu vim pedir para o senhor orar pela minha família. Coitado do homem. Eu cheguei bem na hora que esse cidadão estava sendo botado para fora do escritório. Quando me viu, disse assim: Barbosa, ora por ele aí, ora por ele aí. Pá, fechou a porta. Mas na hora de pedir o dízimo e oferta, venha meu filho, tu é lindo. Na hora de vender livro, de vender CD, né? Não sei quantos bilhões de gideões, lindos. Na hora de atender, de amar a ovelha, de chorar com os que choram, não. Essa é a realidade. Você acredita ou não acredita? Essa é a verdade. Essa é a realidade. Cheio de unção no domingo de noite, cheio de orgulho na segunda de manhã. Eu desconfio de ti, cara. Tem alguma coisa errada em ti, macho. Cheio de arrogância. Eita, Jesus. Só não vou dizer pega ele, porque Jesus é cachorro. 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornai os monumentos dos justos. Ixi. E dizeis: se tivesse vivido nos nossos dias os nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramamento do sangue dos profetas. Cabas sem vergonha. 31. Assim vós testemunhais contra vós mesmos, que sois os filhos daquele que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de cobra ruim, como escapareis da condenação do inferno? De quem eram essas palavras aqui, irmão? E Jesus prega desse jeito? Ou é só o pastor Barbosa? Eu acho que quem está falando em mim aqui, quem está agindo em mim aqui é o Espírito dele. Oh, aleluia! Aleluia! Tenho 10 minutos. Esse era o grupo dos fariseus. Estavam lascados dele, quem seguia eles? Era ou não era? Eles tinham muitos discípulos. O que é que era deles? O segundo grupo, pasmem, era dos saduceus. O que era da classe sacerdotal, irmãos. Eram os sacerdotes, sumo sacerdote, eram aqueles que faziam culto no templo, eram aqueles que faziam sacrifício, eram os sacerdotes. Classe sacerdotal chamava-se saduceus. Presta atenção, sacerdotes. Aqueles que ficavam embaixo da cruz dizendo assim: se tu é o filho de Deus, desce daí. Sacerdotes. Eles eram homens avarentos, loucos por dinheiro e por riqueza. Presta atenção. Duros de coração e endurecidos contra a verdade. Os sacerdotes. Endurecidos contra a verdade. Presta atenção. Os sacerdotes do tempo de Jesus não acreditavam na existência dos anjos. Não. E a Bíblia não é cheia de relatos de anjos falando no Antigo Testamento? Por acaso não foi um anjo que falou com Gideão? Por acaso não foi um anjo que anunciou o nascimento de Sansão? Por acaso não foi o Senhor e 2 anjos que falaram com Abraão? Como é que esses homens não criam na existência dos anjos? Eles não acreditam, eles eram os sacerdotes e não acreditavam na... Como é que pode? Vira para o teu irmão e diz assim: irmão, como é que pode? Como é que pode? Tem mais, quer ouvir mais? Pasmem.
Eles não acreditavam na existência dos anjos, não acreditavam na existência de espírito no ser humano. Para eles era só matéria, morreu que nem cachorro. Joga no monturo que vai ficar podre, só. Eles não acreditavam no espírito humano, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em vida eterna, não acreditavam na existência do céu e nem do inferno. Eram ateus? Ou eram sacerdotes? Eram os sacerdotes. Quem já sabia disso? Ninguém. Aí, tu sabia? Que os sacerdotes, os homens de Deus da época de Jesus não acreditavam em nada disso? Eram de Deus, esses caras. Mas não eram os sacerdotes? Não era classe sacerdotal? Entendeu? Jesus não gostou muito deles não, viu? Onde é que está escrito isso? Atos 23, 6 a 8. Presta atenção. Não estou inventando não. Atos 23, 6 a 8. Sabendo Paulo que uma parte era saduceu, da classe sacerdotal, e outra de fariseus, clamou no sinédrio: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, e por causa da esperança da ressurreição dos mortos, que os fariseus acreditavam e os saduceus não, e Paulo foi esperto pra caramba aí, botou um contra o outro para ele se escapar, é que eu estou sendo julgado. Ora, dizendo isso, surgiu dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu, porque a multidão eram os discípulos deles. Porque os saduceus dizem aos sacerdotes, que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Caiu o queixo, E os outros reconhecem essas coisas. Os sacerdotes não acreditavam na Bíblia. Não respeitavam a palavra, não acreditavam na palavra. Jesus não respeitava eles. Jesus não se filiou a eles. Jesus não andou com eles. Fariseus, saduceus e escribas. A classe dos falsos profetas do tempo de Jesus. Eles tinham discípulos, eles eram grandes, eles eram ricos, mas não eram de Deus. Será que isso não pode se repetir hoje? Será que não tem um bocado de pastor, bispo, apóstolo, apóstola, que não crê realmente na palavra? Que torce a palavra? Que desrespeita a palavra, que prega o que não está na palavra. Faz parte da mesma classe, filhos. Se eles não respeitam a palavra que eu amo, eu não respeito eles. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé para encerrar esse culto. Sabe que quando Estevão, antes de ser apedrejado, ele testemunhou diante dos saduceus. E no final do discurso de Estevão, ele cheio do Espírito Santo, quando ele levantou os olhos, ele disse: eu vejo o trono de Deus e o Filho do Homem em pé, à destra do trono de Deus. Estava cheio. O Espírito Santo falou pela boca dele como pela boca de um profeta e disse: vocês não respeitam a palavra e sempre resistem ao Espírito Santo. E estava falando com os sacerdotes. E sabe o que foi que eles fizeram? Se arrependeram, se converteram. Não, mata! Essa é a atitude de muitos com a minha pregação. Quem é esse cara? Vamos matar, vamos perseguir, vamos levantar falso, vamos mentir, vamos falar mal dos rádios. Fale, eu fico com a palavra.
Deus me deixa na terra, eu prego. Deus me leva, eu moro no céu. Amém? Quem entendeu a palavra? Você entendeu? Você entendeu essa palavra? Foi cumprida. Deu para entrar no teu entendimento? Amém, queridos? Isso é só o começo. Eu posso pregar a continuação desse sermão? Mesmo que no meio da explanação desse sermão eu fale um pouquinho sobre uma das maiores heresias católicas chamada mariolatria. Ninguém tem coragem. Os crentes é tudo frouxo dentro das calças. Os pastores não tem tempo. Os pastores não falam. Que conversa é essa, cara? Tem que falar. É a verdade. Alguém vai ouvir. O pastor vai chamar a atenção de gente grande. Eu quero é que chame. Que é para esse Brasil ouvir a verdade da boca de um Zé Ninguém. Ouvir a palavra. Já que os grandes são covardes. Os grandes têm poder, tem programa de TV, tem mídia, tem rádio, tem jornal, são grandes, covardes, não tem coragem de falar a verdade. Não tem coragem de falar a verdade. Não, é porque vão me recriminar, eu vou me sujar, não sei o quê, eu tenho que manter meu nome. Eu só tenho um nome que eu zelo por ele na minha vida. É o nome de Jesus. O meu pode papocar. Ô glória! Fecha os teus olhos. Tem alguém para Jesus aqui? Reconciliar ou aceitar Jesus. Nós vamos louvar a Deus, adorar o Senhor. Você quer consertar a sua vida, colocar a sua vida no altar, aceitar Jesus, se consertar? Quer morar no céu? Nós vamos adorar a Deus. Tu sai do teu lugar e vem aqui entregar a tua vida para o Senhor. Reconciliar ou aceitar Jesus. Ou então, pastor, eu estou bem com Deus, eu estou tranquilo, eu estou abençoado. Convida alguém para ouvir a verdade aqui nesse altar, aqui nessa igreja. Chama uma pessoa, crente ou descrente. Assim, vamos lá na minha igreja, lá no Ministério Palavra Viva, para ouvir um homem que prega do jeito que você nunca ouviu. Um homem que tem coragem de falar a verdade. Chega aqui, vai ouvir a verdade, vai se converter. Tu ganhou essa alma para Jesus. Fecha os teus olhos. 2 minutinhos eu encerro o culto. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Fogo consumidor, venha arder em nós, aquecer a chama que um dia homens se desviaram, profetas
almas se venderão, mas existem aqueles que se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está aleluia. O novo é chegado a amanhecer. Aleluia. Temos uma vida para o Senhor nessa noite. Tem mais alguém? Vem se reconciliar com Deus, colocar a vida no altar. Aleluia. Deus tem os seus 300. Existem por aí os 28 mil covardes que voltam da batalha. Mas Deus ainda tem os seus 300. Tenha vergonha do Ministério Palavra Viva, não. Tenha orgulho, tenha prazer. Eu me congrego no ministério do pastor. É um homem e é homem de Deus. Não é ladrão, não. Aleluia. Onde a verdade é pregada, eu tenho prazer, eu tenho alegria. Eu tenho entusiasmo de dizer onde é que eu me congrego. Aleluia. Deus vai levantar pessoas aqui, ó, que estão me ouvindo agora. E vai testar se você vai ter coragem de se posicionar. Se você vai ter coragem de afirmar a verdade, se posicionar diante de Deus, diante dessa apostasia da fé que está diante desse Brasil, dessa imoralidade, dessa imundície que está no meio da igreja evangélica brasileira. Deus vai testar a tua fé. Tu não vai ficar aí só dando glória e abatendo palma, não. Jesus vai chamar você para falar. Aí eu quero ver o Senhor Jesus confirmar e levantar profetas. Não ter coragem de falar a verdade, se posicionar em Cristo. Mas não fica só juntando rebeldia no teu coração, não. Te converte também. Porque senão nós passamos para o grupo dos fariseus. Reprovando os outros e fazendo as mesmas coisas, por baixo dos panos. Pai, em nome de Jesus, te apresento esta vida, meu Pai. Ele está se reconciliando com Deus, é isso? Que está, Senhor, se apresentando diante de Ti para se reconciliar. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego esta vida e peço a Deus que o Senhor venha perdoá-lo. Eu não sei, Senhor, a sua vida, não o conheço, não sei o que ele fez, Senhor, no seu passado. Mas eu sei que o teu sangue é poderoso, o sangue de Jesus é poderoso para lavar, para perdoar, para branquear e para esquecer todo o seu passado e tudo que ele fez. Então, eu ministro sobre ele, ele está te pedindo perdão, está se reconciliando contigo. Eu ministro sobre ele a tua graça, o teu perdão, em nome de Jesus. Que ele seja lavado no sangue de Jesus agora e reconciliado com o Deus Altíssimo. Receba o perdão dos teus pecados, de acordo com o arrependimento sincero do teu coração. E se firme com Deus. Eu te abençoo e apresento a sua vida te entregando na mão do Senhor Deus. Pai, tu ouviste, Senhor, a palavra nessa noite. Não preguei de mim, Senhor. Muitas vezes tu me conheces. Que eu fico, Senhor, questionando comigo mesmo. Por que, Senhor, que eu sou dessa forma? Porque o Senhor, meu Deus, sabe que existe tanta gente que pode, que tem nome, dinheiro, condições. E por que, meu Pai, que o Senhor insiste em falar pela boca de um Zé Ninguém, Senhor? Ah, meu Deus, tu sabes, ó Senhor, que eu já tentei fugir, mas não consigo. Tu tens um propósito.
Tu tens algo, Senhor, para fazer. E eu creio grandemente, Senhor, nesse mover, nessa obra do Teu Espírito. Pai, toma conta dessas ovelhas que aqui estão. Porque quando, Senhor, a perseguição vier sobre mim, que sou o pastor desse ministério, também vão vir sobre as ovelhas. Senhor, que as Tuas ovelhas sejam cheias do Teu Espírito, para que não haja, Senhor, contendas, confusões e brigas carnais, mas que tudo seja espiritual, que tudo seja na palavra, que tudo seja no Espírito Santo. Porque haverão confrontos, meu Senhor, mas aqui estão, Senhor, meu Deus, os grandes avivamentos não começaram com multidões. A Tua reforma começou com um padre, Senhor. Nós estamos aqui agora, meu Senhor, porque um dia o Senhor mostrou a verdade para um padre católico, entendeu a Tua palavra, creu, Senhor, meu Deus, na graça, no perdão somente pela fé. Sozinho, Senhor, se levantou contra o império dos reis e o império católico, que era quem coroava os reis. E por causa daquele padre, Senhor, chamado Martinho Lutero, nós estamos aqui agora, Senhor. Nós somos o fruto, meu Deus, da revolta que o Senhor plantou no coração daquele homem. Nós somos o fruto, Senhor, daquelas 95 teses que aquele homem pregou lá na porta da igreja de Wittenberg, da Alemanha, Senhor. E a partir de ali, muita luta, muita batalha, muita perseguição. Mas nós estamos aqui, Senhor, fruto dessa reforma. O Senhor nos tirou de dentro da Babilônia, porque o Senhor acendeu o Teu Espírito, o fogo do Teu Espírito no coração de um homem. Deus, agora nós estamos diante, meu Senhor, de uma situação quase semelhante. Nós estamos diante de uma nação que 50 milhões se dizem evangélicos. E a maioria não Te conhece. A maioria nunca ouviu a Tua palavra, não conhece o Teu evangelho, não sabe o que é doutrina apostólica. A maioria segue a falsos profetas, falsos mestres, falsos pessoas enganadoras. Meu Deus, faça o que o Senhor tiver de fazer. Usa como o Senhor tiver de usar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pequeno rebanho. Numa igreja pequena, pobre. Pouco povo, Senhor. Mas quando o Senhor teve que dar a vitória sobre os midianitas, que eram multidões que ninguém podia contar como a areia da praia. E se levantaram tantos, meu Pai, o Senhor mandou voltar. Volte os covardes. Agora volte, foram voltando e ficaram 300. E o Senhor deu vitória pelos 300. Não é o número, é a unção. Não é o número, é a Tua presença. Não é a quantidade, é a qualidade. Era Elias contra 850 falsos profetas. Mas foi pela oração dele que o fogo desceu do céu. Faz o que o Senhor tiver de fazer, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Guarda as nossas vidas escondidas em Ti. Leva-nos para casa, guardados, abençoados. Não deixa ninguém sofrer acidente. Não deixa ninguém aqui ser vítima de bala perdida, Senhor. Dá uma semana de paz. Abençoa nossas casas, nossas famílias. Abençoa Teu povo, Pai. Fortalece o Teu povo na fé, na graça. Que toda frieza, fraqueza, desânimo seja repreendido em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe nessa semana. Assim nós oramos e nós agradecemos nessa noite. Levanta as tuas mãos para o céu. Ora pelo teu pastor. O amor de Deus, o nosso Pai. A graça do Senhor Jesus Cristo. A comunhão e as consolações do Espírito Santo. Seja com o povo de Deus. E o povo de Deus abençoado nessa noite. Feliz com a palavra que ouviu nessa noite. Diga numa voz bem alta. Amém. Aplauda ao Senhor. Bem bonito, de mão levantada e dando glória. Aleluia! E agradeça a Deus por você não estar seguindo o falso profeta. Jesus te ama, viu?
Valoriza o que você tem. Saúda teu irmão, abraça teu irmão. Vai na paz.